Fala galera, muito bem-vindos a mais um episódio do Holy Flow 7.8 Cast, a sua dose de inspiração na prática. Eu sou o Fernando Guerreiro e eu tô com uma alegria extra no meu coração porque esse episódio é o último episódio que eu tô gravando antes do meu Full Ironman que acontece daqui 3 dias. Eu tô muito empolgado. Foram 7 meses de muita dedicação, de muito aprendizado e, óbvio, pós-Ironman a gente vai trazer tudo para você de como foi os bastidores, de como foi a prova. Mas se você quer saber como está sendo a preparação, já olha também, já assiste os episódios antigos que a gente falou muito sobre os treinos, sobre as provas, sobre a mentalidade que a gente desenvolveu no meio... Desculpa, galera, até me emocionei aqui em pensar na prova, dar um negocinho na garganta, porque é algo que eu tô me preparando há 5 anos para viver, então é muito especial para mim. E você que tá chegando aqui no nosso canal hoje, já fica sabendo que Holy Flow 7.8 Cast não tem nada a ver com apenas treino e atividade física. É o seu desenvolvimento pessoal e, além disso, é o seu movimento gerando resultado na sua vida. Portanto, nada de ouvir ou de assistir isso aqui parado, ou com a consciência tranquila de você estar parado na vida. Aqui é movimento, aqui é despertar. E no meio dessa jornada toda de Ironman, eu estava pensando muito sobre aquilo que eu estava me tornando em relação àquilo que eu era quando eu comecei a jornada. E no meio desse estudo, eu lembrei de um estudo que eu fiz, acho que se eu não me engano, foi um livro que eu li na pós-graduação de neurociência, que fala sobre 4 estágios do indivíduo, sobre quem ele é e quem ele está se tornando. E hoje eu quero trazer esse papo para vocês porque é extremamente importante você ter a noção sobre a jurisdição do que as pessoas falam de você e do que você realmente é. Então, já sem delongas aqui, hoje o nosso episódio é papum. Não sei se você está na esteira, se você está correndo, se está fazendo musculação, o que você estiver fazendo, essa aqui é a hora para você prestar atenção no seu ouvido cognitivo agora também. Mas a primeira camada do que eu quero falar hoje é como as pessoas te enxergam. Independente de onde você vive, do que você faz na sua vida hoje, as pessoas te enxergam da maneira que elas enxergam. Isso está totalmente relacionado aos olhos e experiências do próprio observador. Então ele olha para você de fora, ele já aponta, interpretando aquilo que ele acha que você é. Isso é uma coisa que você tem que ter a menor das preocupações, porque está totalmente relacionado à consciência dessa pessoa. Não está na sua jurisdição o que a pessoa acha de você. Então isso aqui é a primeira camada. Agora, qual que é o ponto? Você sabe o quanto você já deu atenção para a opinião das pessoas nesse aspecto e o quanto isso já te marcou, te machucou, já tirou você do seu foco, já colocou você para fazer coisas que não eram as melhores. E galera, aqui como é vida na vida, vocês viram que tem um menininho incrível aqui. Meu amor, o Abraham, ele participa de tudo na minha vida, galera, porque assim... uma das coisas que traz a minha identidade forte hoje é porque a minha mãe nunca escondeu de mim o mundo como ele é. Ela nunca fantasiou o mundo para mim. Então, assim, e eu aprendi na prática com ela. Muitas coisas que eu trago aqui para vocês, eu vivi na pós-graduação, vivi nas pós-graduações que eu fiz, minha mãe já fazia isso na prática. Minha mãe me dava suco verde quando eu tinha 7 anos de idade, e isso aqui eu tô falando de 28 anos atrás. Então, assim, eu gosto de trazer os meus filhos para essa jornada, inclusive ele está sendo escondido aqui agora. É isso. Então, assim, não tenta esconder a tua realidade de vida, cara. Você tem a sua realidade, você tem as coisas que você precisa vencer, você está passando pelos seus processos agora, e isso é teu, não esconde isso. Às vezes a gente tenta fantasiar algo e, cara, não precisa, fica em paz em relação a isso. Então, como as pessoas te enxergam é o primeiro ciclo disso que a gente está falando, e o que é muito importante aqui isso não importa muito para você. Agora, o segundo ponto da camada é como eu quero que as pessoas me enxerguem. E isso está totalmente conectado com a maneira que eu me comporto em relação ao quanto de importância eu dou para o que as pessoas estão falando a meu respeito. Isso aqui é extremamente importante, porque às vezes eu modelo um personagem que não existe e não faz sentido para mim. Muitas das vezes eu estou fazendo muitas coisas só para atrair a atenção das pessoas de uma forma que eu nem preciso. E até em relação a dinheiro, tem uma frase que é muito importante que é assim:
Muitas vezes gastamos o dinheiro que não temos para comprar o que não precisamos, para atrair a atenção de quem não está nem aí pra gente. Olha que frase extremamente impactante, isso em relação ao dinheiro, mas existem muitas outras coisas que a gente está vivendo, fazendo, que é para chamar a atenção de alguém que não está nem aí pra gente. A gente está gastando tempo da nossa vida, a gente está gastando energia da nossa vida para chamar a atenção de um público que não está nem aí. Então, nessa camada, deixa eu te falar, presta atenção como você está gastando o seu tempo, como você está gastando a sua energia, o seu dom, aquilo que você carrega, e o seu dinheiro. Porque muitas vezes você está fazendo isso para atrair atenção, quando na verdade você está carente de problemas internos que você tem que resolver. Quais problemas internos são esses? Cara, começa por orfandade. Talvez você não está bem resolvido com os teus pais. E se eu falo isso e você já está pensando, pode ser, então já vou falar logo o seguinte, já liga para os teus pais, já marca um almoço com eles. Cara, vai pedir perdão para os teus pais, vai conversar com eles. Leia um livro que eu acho que eu até já indiquei aqui, que é A Raiz da Rejeição, que é um livro que me despertou muito. E você que é homem, leia um livro chamado Coração Selvagem. E você que é mulher, leia um livro Em Busca da Alma Feminina. Cara, eu acho que esses 3 livros, se você ler, vai impactar muito nessa segunda camada de como eu quero que as pessoas me vejam. Agora, a terceira camada disso é como eu me vejo. Então, assim, essa é uma área muito peculiar, porque ela está muito parecida com o que é a camada profunda aqui, mas ainda não é. É como eu me vejo. Então vamos lá. Quantas vezes você já recebeu um elogio de alguém e você falou assim, sério que você acha isso de mim? Quantas vezes alguém olhou para uma característica tua, olhou para alguma coisa que você fez ou para alguma potência que você tem na sua vida e trouxe isso para você positivamente e você olha e fala, sério? Você me enxerga desse jeito? Nossa, você viu isso? Porque nós não conseguimos enxergar nosso potencial máximo. Porque a vida inteira a gente está sendo minado pelas críticas, pelas acusações, pelas mentiras, pelos nossos erros. Então a gente está sendo taxado pelos resultados negativos. E isso leva diretamente para um lugar que mina a nossa identidade e a forma que a gente se enxerga. E o problema mais profundo disso é que eu começo a trazer todas essas crenças limitantes para a minha vida como verdades. Então, no momento de eu me enxergar, eu não me enxergo na essência, eu me enxergo através das experiências que eu tive de vida. Isso aqui é muito, muito perigoso para você viver perto daquilo que deveria, mas não ser na totalidade do que deveria. E eu vou te dar um exemplo básico. Eu amo ler, você vai perceber que eu vou indicar muito livro aqui. Eu estava lendo um livro... se eu não me engano, a autora é Brené Brown e o livro chama Coragem para Liderar. E em um dos capítulos, ela estava falando sobre como ela achava que ela era uma líder perfeita, mas na grande verdade ela era uma líder tóxica. E eu comecei a olhar para o meu perfil de liderança e comecei a perceber, cara, eu não sou um líder tão massa assim como eu estou pensando. Eu sou um líder mais tóxico do que inspirador do que eu acho. Porque eu fui lendo aquele livro e fui descobrindo alguns traços. E quando eu percebi, eu estava muito perto daquilo que eu deveria ser, na posição e até no resultado de algumas coisas, porém muito distante na essência. Eu falei, cara, preciso mudar isso. Então, desde que eu tive esse aprendizado e recebi esse ensinamento, eu falei, eu preciso transformar isso aqui. Eu tô me enxergando como um líder inspirador, mas na verdade eu sou um líder tóxico. Isso por causa de algumas... e assim, não quero usar o hype do líder tóxico, mas eram algumas características que eu carregava que mais ofendia as pessoas do que realmente produzia resultado nelas. Então, isso aqui é mais um exemplo. Leia esse livro que é extraordinário, assim, é muito profundo o que está nele. Então, às vezes, o que você precisa entender? Você está na calçada da casa que você deveria entrar e por estar na calçada você já acha que a casa é tua. Se você não entra na casa, a casa ainda não é tua. É uma analogia, às vezes você está perto, você está enxergando, você consegue tocar, mas se você não possuiu ainda, se você não se tornou aquilo, não é ainda. Então não se iluda. 99 não é 100. Isso aqui é uma coisa que fica muito clara pra gente. Ah, mas é só 1%. É tudo isso. Ou é tudo ou é nada nesse jogo.
E aí, a última camada, que é a mais profunda, que é a essência real do negócio, é como Deus te vê. E aí a nossa luta, primeiro, é para descobrir como que Deus me vê. E nisso eu vou falar de vários aspectos, mas a primeira coisa que Deus nos vê é como um filho amado ou uma filha amada. Então isso aqui é o primeiro princípio, um filho amado, uma filha amada. É assim que Deus me vê. Olha como isso aqui muda todo o jogo para as outras camadas. Se você começa a se enxergar como um filho amado, automaticamente você vai começar a trazer traços de comportamento de quem se sente amado por um pai. Porque Deus é pai. O Abba Pai, aquele que nos adotou. Então parte desse princípio comigo. Hoje, nesse momento, você é filho amado de Deus. Você é adotado por Abba Pai. Onde eu quero chegar? Começa agora a criar dentro de você a linha de comportamento e raciocínio de um filho amado. A gente já chegou na conclusão que você só está dando com os burros na água nessa temporada porque você ainda não se sente amado como gostaria, está tentando impressionar as pessoas que não deveria e não está se enxergando como é. Ponto. Já chegamos nessa conclusão aqui. É bem racional, mas a gente já chegou nisso. Como muda isso agora? Você é um filho amado de Deus. Cara, eu sugiro, entenda como um filho amado se comporta. Entenda como um filho que tem acesso ao pai se comporta. E nesse aspecto, quais são os traços de comportamento de alguém que é amado? Comece a perguntar isso agora para Deus. Quero que você faça esse exercício agora, enquanto a gente está aqui. Fala assim, Deus, eu ainda não sei o que é isso, ou talvez eu compreenda o que é isso, mas eu quero ser um filho amado do Senhor. Me mostra como eu tenho que agir. Me mostra quais traços das outras 3 camadas estão me machucando e quais eu tenho que começar a viver na essência. Faz esse exercício bem prático agora. E você vai começar a perceber que tem muita coisa, tem muitas brigas, tem muitas revoltas, tem muita indignação aí dentro de você, que é uma luta tua, que não faz o menor sentido contra pessoas ou sistemas, onde Deus está te chamando para um tempo de bondade, de longanimidade, não de justiça própria, mas da justiça dele, de alegria, de paz. E perceba como já começa a ficar claro na tua mente quais mudanças de comportamento você tem que ter para viver essa paz que excede todo entendimento, essa justiça que não é sobre estar certo ou errado, é muito além do que isso. A alegria que te move num propósito, numa missão, onde as coisas estão na pressão e você tem alegria para viver. Observa como alguns comentários que você faz estão indo contra isso, algumas atitudes que você toma estão indo contra isso. E eu sinto que é automático agora no teu coração. Agora é uma parte de decisão. Eu quero continuar naquelas 3 outras camadas ou eu quero viver dessa camada central aqui de como Deus me enxerga para fora? É uma decisão tua. Porque você vai ter que largar tudo para trás para viver esse novo. E falando em largar tudo para trás e viver esse novo, eu ouvi uma vez uma história de um executivo que estava chegando no aeroporto para viajar, muito tempo antes de ter check-in online. E ele chegou para o check-in com uma única mala extremamente preciosa para ele, porque tinha cargas emocionais dos presentes e da história que a mala tinha. E aí quando ele chegou para fazer o check-in, ele entregou o bilhete de embarque para a comissária ali, para a atendente, e soltou a mala no chão. E a atendente falou assim, fulano, eu tenho uma ótima notícia. Você acabou de ser promovido aqui e você vai de executiva no seu voo. Então, ela rasgou o bilhete do cara e até ele ficou assustado, você está rasgando o meu bilhete? Ela falou, não, eu vou imprimir um novo aqui para você porque você ganhou um presente. Você foi premiado para ir numa classe mais confortável aqui e tal. Ele começou a ficar muito feliz. Uhul, Deus, muito obrigado. E quando ele foi pegar a mala dele tinha sumido. Só que nessa que ele foi pegar a mala tinha sumido. E ele estava aqui, muito obrigado, deu aquele comando. Última chamada para o embarque do voo dele. E aí ele está naquele paradoxo. E aí? Estou muito feliz porque eu ganhei passagens novas, mas ao mesmo tempo estou muito triste porque perdi a minha mala emocionalmente cara para mim. E aí, vou para o meu futuro ou fico preso no meu passado? Quando eu ouvi essa história, é justamente isso de viver essa camada do meio da essência. Ou você aceita a tua promoção, ou você fica preso naquela mala sentimental do passado.
Se você quer viver a tua promoção, você precisa entender que a tua mentalidade ela vai mudar e você vai ser transformado pela renovação da sua mente. Agora, se você ficar preso no passado, você já sabe os resultados que você tem. E quantas vezes você já tentou lutar contra isso e caiu de novo? Então, desse lugar que a gente está falando agora, eu quero te convidar a dar um próximo passo. E esse próximo passo, para você se sentir filho amado de Deus, eu quero te contar a história que mudou a minha vida. Para eu poder me enxergar hoje como um filho amado, eu precisei entender que Jesus ele desceu na terra. Eu precisei entender que Jesus, como um rei, desceu na terra, viveu como um homem, sofreu aqui na terra como um homem, mas não perdeu a sua majestade como um santo. Morreu pelos meus pecados, foi espancado naquela cruz, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e um dia ele voltará para me buscar. Isso aqui é o meu motivo de alegria diário para viver as minhas coisas. E eu quero te convidar hoje, se você quer esse novo, se você está cansado do seu passado, se você olha e fala assim, cara, eu tô me importando muito mais como as pessoas me enxergam, eu tô vivendo uma vida só para gerar impressão para as pessoas lá fora, eu não consigo me enxergar amado, digno, feliz, justo, eu não consigo olhar para minha vida hoje e ter paz. Cara, meu convite é esse. É você abrir o teu coração e falar, Jesus, eu preciso ser transformado. Eu preciso aceitar essa promoção e abandonar essa mala do passado. E se você toma essa decisão hoje, eu quero que você faça uma oração aqui junto comigo. E você vai fechar os teus olhos e vai falar assim, Senhor Jesus, hoje eu me arrependo de todos os meus pecados. Hoje eu entrego a minha vida reconhecendo que Jesus é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu abro a porta do meu coração e declaro, vem fazer moradia em mim, Jesus. Apaga todo o meu passado e escreve o meu nome no livro da vida. Eu entrego a minha vida debaixo do teu governo, Jesus. Amém. Se você fez essa oração hoje, eu quero muito que você mande para mim uma mensagem. Pode ser no Instagram, pode ser aonde você quiser. Eu quero te conhecer. Eu quero fazer parte dessa nova jornada da tua vida. Quero estar atuante com você. E se você acha que esse conteúdo tocou no fundo do teu coração e você precisa de ajuda, estamos aqui como equipe. Eu tenho muitas pessoas que podem entregar o tempo e o talento deles servindo a tua vida. Manda mensagem para a gente também. E como a gente sabe, aqui nunca será só um treino, nunca será só um episódio. O Holy Flow 7.8 Cast é a tua transformação, é o teu despertar, é o teu potencializar na atividade, no fluxo. Eu não quero só abrir um buraco no teu coração, quero colocar também o bálsamo nele. E para o próximo episódio, estarei aqui em nome de Jesus com a minha medalha de Ironman. Eu quero você acompanhando. E para você acompanhar, já se inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações, manda esse episódio para os teus amigos que estão nessa temporada difícil de vida. Você sabe que às vezes essa mensagem é tudo o que ele precisa para ser impactado e transformado. E vamos para cima, em breve o próximo episódio já full Ironman completado do 7.8 Cast. Aquele episódio que é a sua dose de inspiração na prática.